Olá, pessoas do meu Brasil. É uma grande alegria estar reencontrando vocês aqui. Estou nesse momento aqui na Califórnia, na cidade de Irvine, aqui do lado de Los Angeles. É uma alegria muito grande também, porque ontem foi meu aniversário. Recebi centenas de pessoas mandando mensagem. Gostaria de agradecer a todos vocês, aqueles que enviaram mensagem. Ainda não tive nem tempo de dar conta de responder, mas todas essas mensagens, naturalmente, que são tocam o nosso coração e nos motivam ainda mais a estar propagando boas notícias, novos conhecimentos que estão certamente contribuindo para transformar a vida de milhares de pessoas, né? E, e hoje nós vamos dar continuidade a esse, o terceiro encontro que a gente está fazendo com o Dr. Laí Ribeiro. Laí, que teve a sua primeira participação o ano passado no Simpósio Internacional de Saúde Quântica. A palestra dele teve uma repercussão enorme, a gente estava até conversando um pouco sobre isso, e ele teve também uma brilhante participação no Congresso de Doenças Crônicas e Curas Naturais, que nós realizamos há pouco tempo. Fizemos também uma entrevista também ao vivo, no período que eu estava na Europa, sobre a questão da tireoide, processos naturais de cura da tireoide utilizando o iodo, que também foi uma entrevista que teve uma repercussão fenomenal. E recentemente fizemos também sobre modulação hormonal feminina. E hoje vamos estar tratando de um assunto complementar a esse, que é a modulação hormonal masculina. Então esse tema todos sabem que é da máxima importância, né? E o Laí hoje é considerado a maior autoridade médica no Brasil. Ele que é cardiologista, nutrólogo, viveu muitos anos aqui nos Estados Unidos, e o seu trabalho teve uma grande repercussão, com em torno de 150 trabalhos científicos publicados, né? E eu tenho acompanhado de perto o trabalho do Laí, desde que nós nos conhecemos pessoalmente. Sou um admirador do trabalho dele. Ele tem mais de 70 anos de idade, e é um exemplo de vitalidade, uma pessoa que faz aquilo que prega, né? Porque isso é um diferencial. A gente vê muitos médicos hoje com problemas de saúde, ou seja, que não se cuidam, ou seja, eles têm uma formação que é difícil aprender a se cuidar, e o Laí tem sido um exemplo, né, que tem inspirado também o meu trabalho, que eu tenho buscado exatamente divulgar esse novo paradigma, e para a gente que está em busca de conhecimento e que também somos referências para as pessoas, a gente tem que dar exemplo, né? E não existe melhor exemplo da gente exatamente fazer aquilo que a gente prega, aquilo que a gente ensina, porque é com exemplo, né, que a gente, na verdade, transmite de forma contundente os nossos conhecimentos, né? E aí, como uma forma de homenagear o Laí, eu vou ler aqui a gente recebeu centenas de pessoas entusiasmadas com esse encontro. Nós já estamos aqui com 605 espectadores ao vivo. Certamente isso vai crescer durante a nossa jornada aqui, porque com essa questão do horário de verão, tem muita gente chegando em casa nesse horário, no Nordeste, no Norte principalmente, né? Mas Laí, eu vou ler 2 depoimentos aqui que nos chamaram a atenção como homenagem aí para o seu trabalho brilhante. Então, um depoimento da Milena Michele, que diz o seguinte: Dr. Laí, você é o cara. Eu mudei a minha vida por causa dos seus vídeos. Obrigado. E o outro depoimento é da Eliadia, né, que diz o seguinte: com uma alimentação perfeita, seguindo as orientações do Dr. Laí, consegui eliminar no meu filho uma recidiva de um tumor cerebral que se encontrava na medula. Segundo os médicos, o meu filho de 13 anos estava condenado à morte, que ele não respondia a nenhuma químio. Parabéns, Dr. Laí, e que Deus sempre o abençoe. Então está aí uma homenagem que a gente está prestando, aí naturalmente uma homenagem das pessoas que acompanham. É sempre bom a gente está procurando contemplar o trabalho das pessoas para que todos nós nos fortaleçamos naquilo que a gente acredita e confia, e possa continuar nesse trabalho de divulgar conhecimentos de qualidade. Então, Laí, vamos iniciar. Antes de tudo, quero lhe dar as boas-vindas, né? Agradecer mais uma vez você estar aqui participando conosco nesse nosso projeto que está divulgando novos conhecimentos, aquilo que está acontecendo de novo na humanidade. Uma revolução está acontecendo. Eu estou aqui nos Estados Unidos, é impressionante o que está acontecendo de coisas novas nessa área da alimentação. Ontem mesmo
eu tive num restaurante que chama-se True Food, né, ou seja, comida de verdade, né, que eles estão assim mudando a pirâmide alimentar, alimentos de qualidade, alimentos orgânicos. Então isso está acontecendo muito fortemente aqui nos Estados Unidos, e eu fico muito feliz porque eu sei que como a gente termina reverberações que acontece aqui no Brasil, toda essa mudança de cultura, principalmente aqui na Califórnia, é muito forte. Isso vai chegar no nosso país, e o trabalho que a gente está fazendo, o trabalho que o Laí faz é exatamente para estimular as pessoas a mudarem, né, os hábitos alimentares, o estilo de vida, de forma que possam ter uma percepção da realidade, onde ela inclua a prevenção, né, a saúde preventiva e a promoção de saúde. Então, Laí, aqui seria boa tarde, mas aí no Brasil é boa noite. Laí, uma boa noite, seja bem-vindo aí, você pode dar as suas boas-vindas aí às pessoas do Brasil e certamente pessoas de outras partes do mundo. A gente recebeu também e-mail de pessoas que têm em outros países. Aqui nos Estados Unidos também tem várias pessoas aqui assistindo a essa nossa conversa. Então, você possa dar as boas-vindas para a gente iniciar esse nosso bate-papo aí. Boa noite, Wallace. Boa noite, internauta que está nos assistindo. Antes de mais nada, parabéns atrasado pelo seu aniversário. Né? Obrigado. Quero dizer que essa nossa conversa que nós vamos ter aqui é uma orientação médica, mas não substitui o médico. Vou deixar isso bem claro, não é um processo de automedicação. Você tem que procurar alguém para lhe orientar, porque às vezes um pequeno erro pode trazer consequências drásticas. Hoje nós vamos conversar, o tempo que for necessário, sobre modulação hormonal masculina. Na vez passada, nós mostramos que a modulação hormonal feminina começa na mulher, muitas vezes, aos 35 anos de idade, porque é quando a mulher já começa a não ovular todo mês. Hoje nós temos uma coisa chamada perimenopausa, que começa aos 35 e termina com a última menstruação, que aqui no Brasil a média é 51 anos. A mulher geralmente tem menopausa por volta dos 51 anos, é a última menstruação. E a andropausa, que seria o reflexo masculino da menopausa na mulher, seria a chamada andropausa no homem, que começa, inclusive, mais cedo, porque na mulher, em 4 ou 5 anos, tudo se resolve. No homem, a coisa começa uma década e meia antes. E tem a coisa chamada gradiente. Eu não sei se você conhece a teoria do gradiente. A teoria do gradiente é assim, ó. Se você pega um sapo e jogá-lo numa água fervendo, ele pula fora da panela. Mas se você colocá-lo numa água fria, com um foguinho embaixo, um banho-maria, ele termina cozido. Ele vai se adaptando, vai se adaptando, vai se adaptando. É o que acontece com a andropausa. Ela começa por volta dos 30 anos, o indivíduo já começa, muitas vezes, a perder o seu interesse da libido, que se for só isso, tudo bem, não tem problema nenhum você ter uma vida sem sexo, mas as repercussões outras que nós vamos ver aqui, que são muito mais importantes que a vida sexual, que vai também perdendo aos poucos. E a pessoa acha que isso é natural, que isso faz parte do processo de envelhecer, o que não é verdade. Então, o que nós estamos procurando aqui é envelhecer sem ficar velho, é fazer uma otimização dos hormônios. Eu vou ter o prazer de responder as suas perguntas aí e a dos internautas durante esse período. Maravilha, Laí. Então, essa questão da andropausa, com certeza, é um tema que você pode até iniciar falando sobre ele, porque nós recebemos muitas perguntas, e as pessoas estão querendo saber exatamente, especificamente, o que é a andropausa e quais são as principais características, né? Então, acho que a gente poderia iniciar isso aqui, depois a gente entra numa série de perguntas aqui elaboradas, que vão ser muito esclarecedoras a todos aqueles que estão nos participando. A andropausa é quando a produção hormonal masculina, no caso a testosterona, que é o hormônio masculino predominante, começa a diminuir a sua produção. A produção ocorre 95% nos testículos e por volta de 5% a 7% nas glândulas adrenais. Então, nós chamamos de hipogonadismo primário. O que é isso? O testículo começa a não funcionar como devia e vai caindo o nível de testosterona. E o cair do nível de testosterona interfere em várias coisas. Interfere na própria vida sexual, que tem 5 coisas importantes sexualmente falando:
A primeira delas é a libido, é a vontade de ter sexo, que o indivíduo vai deixando de lado, vai assistindo televisão, faz tudo menos o sexo, ele vai ficando no background. Segundo, é o próprio processo da ereção, quando ele quer ter o sexo, ele tem a ereção ou não. O terceiro é a ejaculação, que quando a testosterona começa a cair, o líquido ejaculatório também começa a diminuir. E quarto é o orgasmo, que começa a perder a sua força. Então chega o sujeito nem saber se ele tem orgasmo, não, porque é tão rápido e tão fraco que ele não consegue nem detectar, às vezes. Ele tem aquela excitação, mas ele não sabe na hora que começa ou termina o orgasmo por ser fraco demais. Esses 4 componentes podem vir juntos, ou seja, o paciente pode chegar no consultório médico e dizer, eu tenho problema de libido, da vontade sexual, eu tenho problema de ereção, eu tenho problema da ejaculação, eu tenho problema do orgasmo. Ou pode aparecer individualmente, seletivamente. Tem aquele indivíduo que tem só o problema da libido. Ele não tem vontade, mas se pintar o clima, ele vai ter ereção. Tem aquele que tem a vontade, mas não tem ereção. Tem aquele que tem a vontade, tem ereção, mas não tem ejaculação. Ou não tem orgasmo. Então, isso aí se combina muito. Então, cada caso é um caso, e é impressionante como é que pessoas de 28, 30, homens de 28, 30 anos, já começam a sofrer esse problema. Principalmente se são indivíduos que abusam do álcool, têm uma alimentação precária, faz o uso abusivo de refrigerantes, são fumantes. Então, geralmente, uma pessoa que fuma mais de 15 cigarros por dia vai terminar com problema de disfunção erétil, mais cedo ou mais tarde. Agora, quando você põe esses somatórios, tudo isso, você põe isso tudo junto, é impressionante hoje, sem falar dos problemas que existem hoje da contaminação dos xenoestrógenos. Os derivados do petróleo, vários deles, quando entram no organismo masculino, funciona como hormônio feminino. Então, começa a fazer o peito crescer, dá ginecomastia, começa a crescer o bumbum como se fosse mulher. Então, quando você faz esse somatório de tudo isso, mais essas toxinas, você vai encontrar indivíduos jovens que já estão, por incrível que pareça, num processo de andropausa. A boa notícia que eu tenho para todos nós é que em qualquer momento você pode reverter essa situação. Não é nada irreversível. Mas se não é tomado nenhuma atitude, se não é mudado o estilo de vida, se não é feito nenhuma modulação hormonal, a tendência é piorar. E aí nós vamos ver a outra parte, que eu acho que é mais importante do que a sexual. O coração é o órgão que mais tem receptor para testosterona. Na realidade, a testosterona é um hormônio cardíaco, porque ela faz o coração bater com mais força, ela dilata a coronária, ela dilata os vasos do cérebro, ela é vasodilatadora. O cérebro não consegue funcionar sem testosterona, o que dá ao homem esse raciocínio tridimensional, esse raciocínio espacial, essa capacidade de determinar onde que ele está no espaço. Ele não precisa de GPS para chegar a lugar nenhum, as mulheres já precisam mais, o homem tem essa capacidade de localização espacial mais desenvolvido por causa da testosterona, chega a ponto de eles perderem isso. E eu não estou exagerando, eu digo que chega a hora que o indivíduo vai para o shopping, tropeça no manequim e pede desculpas, achando que tropeçou em alguém, porque perde a noção de profundidade. Começa a bater com o carro, o para-choque do carro começa a ficar amassado, tem dificuldade de fazer manobra, tem dificuldade de estacionar, tem dificuldade de dar ré. Aquilo vai somando uma coisa com a outra. Aí vem a parte muscular, que consegue segurar mais o neto no colo, porque não tem força. A parte óssea, o que na mulher é explicado pela progesterona e pelo estrogênio, no homem é pela testosterona, é a testosterona que fortalece o osso no homem. Então, o homem que não tem testosterona, ele tem um osso fraco, ele tem um músculo fraco, ele tem um coração fraco, ele tem um cérebro fraco. E ele vai no médico e o médico diz, você tem que aceitar isso. Isso faz parte do processo de envelhecer. Isso faz parte da idade. Isso é normal.
Bom, pode ser até ser normal estatisticamente, mas você pode reverter tudo isso, porque o que está faltando aí é uma modulação hormonal masculina bem feita. E tem muitos médicos no Brasil fazendo isso. Nós fazemos um treinamento no Brasil inteiro, já treinamos mais de 3.000 médicos, entendeu? Nessa área específica que nós estamos conversando hoje, cada vez mais os médicos sabem o que fazer com isso aí. Então, isso vai ficando cada vez mais um processo conhecido da medicina, que até bem pouco tempo era revolucionário. O primeiro livro que eu escrevi sobre modulação hormonal chamava-se A Verdade sobre Reposição Hormonal, e já se vão quase 12 anos. Eu me lembro que quando eu lancei o livro, eu não tinha ouvidos para escutar o que eu tinha para falar no livro, porque isso não tinha chegado ao Brasil. O time não era bom. E aí eu parei de falar isso por uns 4, 5 anos, e há 6 anos, 5 anos atrás, 3 anos atrás, 4 anos atrás, eu voltei a falar com intensidade, e hoje nós estamos trabalhando, estamos aqui conversando sobre isso. Maravilha, Laí. E dentro dessa perspectiva preventiva, né, você já deu essa boa notícia que, apesar dessa questão da testosterona, ela ser uma realidade, ela pode ser revertida, né? E trabalho, isso pode ser revertida de maneira natural. Eu gostaria que você trouxesse exatamente quais são os hábitos diários, quais são os alimentos, os suplementos que estimulam a produção natural de testosterona, né, dentro dessa perspectiva aí. Até os 40 anos de idade, você pode pegar um testículo que não está funcionando direito e revertê-lo com nutrientes e principalmente com a fitoterapia, com ervas, tá? Inclusive, até manobras físicas. Você me permite explicar? Existe uma manobra que até foi desenvolvida pelos coreanos, onde o internauta aí vai gostar, porque não toma muito tempo e não custa dinheiro, é que quando você está no chuveiro tomando seu banho, você pega o escroto e aperta ele tantas vezes quanto a sua idade. Se você fizer um movimento levantando um peso, você pega a musculatura. O mesmo acontece com o testículo. Se você espreme o testículo e solta, espreme e solta, é como se estivesse fazendo uma ginástica. E você faz aquilo tantas vezes quanto a sua idade, entendeu? E aí esse testículo agora fortalece com essa massagem coreana e passa a produzir mais testosterona. Então esse é um modo simples e barato da pessoa poder recuperar muito. Entendeu? Isso é um processo interessante. Agora, com relação, não existe um alimento específico que ajudaria muito. Existe o pigeon africano e o tríbulos, ou tribulus terrestres, que são 2 ervas, 2 fitoterápicos, que têm uma atividade muito interessante em estimular o testículo a produzir hormônio de testosterona. Então, o indivíduo que é mais jovem, vamos supor, um indivíduo de 30 anos de idade, nós não vamos colocar ele numa modulação hormonal com testosterona, porque ele teria que ficar a vida inteira. Então, não está na hora ainda. Então, as pessoas mais jovens, elas vão aproveitar essa parte do tríbulos terrestres e do pigeon africano, que são os 2 melhores que nós temos no mercado. Isso é o médico receita, a pessoa vai numa farmácia de manipulação e faz uso dessas ervas por um tempo, vamos supor, 90 dias, 3 meses. E aí o testículo volta a funcionar, porque o testículo ainda é jovem, está faltando uma estimulação. Um dos grandes problemas da andropausa ser prematura é a ingesta excessiva de açúcar. Para o homem, mais do que para a mulher, o açúcar faz muito. Eu recomendo, nós somos viciados em açúcar. O açúcar vicia mais do que cocaína. Eles fazem estudos em camundongos, onde eles colocam uma tigela, um alimento que é doce, o açúcar propriamente, e a cocaína, e eles filmam 24 horas essas jaulas, dessas gaiolas desses animais, e eles mostram que um camundongo, por exemplo, passa mais tempo na tigela que está o açúcar do que na tigela que está a cocaína. Ou seja, é mais viciante. Mas nós não damos conta que somos viciados, porque está acostumado a comer sobremesa, está acostumado a tomar doce, está acostumado a adoçar o café. E aí você vai vendo, você imagina uma pessoa que toma 5, 6 cafés por dia. Se ela adoça o café, no final do dia,
ela pôs mais açúcar no corpo dela do que ela tem no sangue. Porque se eu pegar o seu sangue todo, você só tem 5 gramas de açúcar. No sangue inteiro, 5 gramas. Agora, se você toma 5, 6 cafezinhos e põe 1 grama de açúcar cada vez que você toma café, você vai ter mais açúcar entrando no seu corpo do que você tem no seu sangue, para você ter uma ideia. E isso é muito prejudicial. Então, tem pessoas que começam a ter problema de testosterona pelo processo de alimentação, pelo excesso de açúcar, pelo excesso de carboidrato. Às vezes, por desidratação, pela falta de tomar água, porque o centro da fome e o centro da sede estão muito próximos no hipotálamo. E com o passar dos anos, a gente vai perdendo, a partir dos 40, 45 anos, você tem muito pouca sede. Se você for depender da sua sede para beber água, você vai ser uma pessoa desidratada com todas as consequências. Então, a pessoa tem que aprender a fazer ingesta de fluido, de água especificamente, sem esperar a sensação de sede. Essa é a minha recomendação. Então, eu tenho, do ponto de vista prático, eu digo assim, ó, quando você for tomar água, faz o seguinte, toma 3 copos de cada vez. Porque mesmo que você esqueça depois, pelo menos você já tomou 3 copos. O ideal é você tomar 3 copos 3 vezes ao dia. São 9 copos de água. Muito poucas pessoas que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, ingerem 9 copos de água por dia. Entendeu? Infelizmente. Laí, você trouxe essa questão do açúcar, e a gente sabe que nós vivemos numa sociedade onde há um vício na questão dos refrigerantes, né? Eu viajei recentemente pela Europa, aqui nos Estados Unidos, você não desce no aeroporto que não tenha lá aquelas máquinas automáticas com inúmeros refrigerantes, a Coca-Cola predomina em tudo que é lugar do mundo, né? Então é um vício, as propagandas, então imagino que isso tem uma repercussão muito grande. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso, que eu sei que você também tem muito conhecimento nessa área, e também, já que a gente está falando de reposição hormonal, como é que fica o caso da pessoa diabética nessa questão dos hormônios, né? Como é que funciona essa questão desse cuidado que ele deverá ter, além das pessoas que não têm a tendência a ter diabetes? Deixa eu começar pelo diabetes. No homem, a testosterona ajuda a controlar o diabetes. Na mulher, não. Na mulher, pelo contrário. Se você der para a mulher testosterona e errar na mão e der demais, você vai piorar a diabetes dela. Mas existem homens que você só controla realmente a diabetes depois que você começa a usar a modulação hormonal com testosterona. É um modo de você diminuir a chamada resistência insulínica. Com relação aos refrigerantes, o refrigerante tem 2 problemas grandes. Primeiro é o açúcar, que é absurdo que está lá. E segundo é o pH, que o pH de um refrigerante é 2,5. O pH do sangue é 7,4. Vamos pôr para arredondar 7,5. Só que o pH é logaritmo. De 2,5 para 7,5 é 10, 100, 1000, 10 mil, 100 mil vezes. Então, o potencial hidrogeniônico é 100 mil. Eu vou traduzindo isso em miúdo. Você toma um copo de refrigerante, só para correr atrás do prejuízo, você tem que ingerir 32 copos de água com pH 10. E quem faz isso? Ninguém. Tem gente tomando 1 litro de refrigerante por dia. Então, se você que está nos assistindo quer ter saúde, você não pode deixar refrigerante entrar na sua casa. Nem o diet. Porque o diet, a situação é pior ainda. Porque se você sair do açúcar e cair no adoçante, o adoçante ainda causa mais dano ainda do que o açúcar. Porque, por exemplo, o aspartame, ele cai no seu sangue, parte dele vira ácido fórmico, que é um veneno para matar formiga. A sucralose é um inseticida, aliás, estava sendo descoberta como inseticida, então causa uma série de problemas, sem falar que ela tem 2 átomos de cloro. Então você vai vendo que de todos esses adoçantes, o único que, por enquanto, ainda não começou a ter publicações deletérias sobre ele, mas eu não sei como é que vai ser no futuro, é a estévia. Então, a minha recomendação é o seguinte, tome o seu café sem nada. Agora, já que você não consegue, você não pegou esse hábito ainda, que é um grande hábito, então adoce com estévia. Essa é a única opção. Qualquer outra opção, você está procurando problema, porque se você fizer com aspartame, ou se você tiver Alzheimer na família, vai facilitar Alzheimer, vai facilitar Parkinson.
Se você fizer com a sucralose, você vai ter problema do clóris, vai ter problema de tiroide, e assim por diante. Eu poderia descrever qualquer um deles aqui. A sacarina, que causa câncer, entendeu? O ciclamato, que vai no mesmo caminho. Então não sobra nenhum. O único que sobra, por enquanto, é a raiz da estévia, que, por sinal, o Brasil tem a melhor estévia do mundo. Uma ótima notícia. Olaí, a gente também tem percebido a questão dos problemas hormonais, não só nas pessoas idosas, você já falou aí antes de 30 anos, mas aqui eu estou com uma pergunta aqui, e eu também conheço casos práticos, né, de jovens já com algum problema de ereção, entendeu? E como é que acontece? Adolescentes, né, ou seja, já com disfunção hormonal na adolescência. A gente tem hoje essa questão de jovem cada vez mais cedo, esse culto ao físico, né, ao corpo, né, ingerindo muitos produtos industrializados, né, um excesso gigantesco de proteína, né? Como você vê isso aí? Então, a gente tem que esclarecer aqui, entre a testosterona que nós estamos conversando, que é a testosterona isomolecular base, e os análogos, que são chamados anabolizantes, que são muito vendidos nessas academias de musculação. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá? O que eu estou conversando aqui é sobre a testosterona feita pelo testículo, que hoje você consegue dar para o paciente, via transdérmica, exatamente o que ela produz, tridimensionalmente a mesma, que tem um nome popular aí de testosterona bioidêntica, que a química chama de isomolecular, que a farmacologia chama de base. Então, esses jovens que fazem uso de anabolizantes, eles têm uma atrofia testicular. A coisa é bem pior. E muitos deles chegam até, inclusive, ter câncer hepático, câncer do fígado, porque o metabolismo que o fígado tem que fazer para metabolizar esses anabolizantes é muito forte. Então, isso pode gerar câncer de testículo, isso pode gerar atrofia testicular, isso pode gerar câncer do fígado. Então, quando a gente fala de hormônio, muita gente pensa assim, mas o hormônio faz mal. Esse hormônio que eu estou me referindo agora faz mal. Mas o que nós estamos conversando aqui é outra história. É o hormônio bioidêntico, é o hormônio isomolecular, é a testosterona base, que é exatamente idêntica à que você tem no corpo. E feito de uma forma transdérmica para ir absorvendo aos poucos, para não ter nenhum pico. Aí a diferença é muito grande. Mas se você pegar um jovem que está com 20 e poucos anos de idade e já está com um problema de testosterona, você vai ver que o problema dele pode ser, ou é uma combinação, ou ele está fazendo uso de muito refrigerante, ou ele é hipersensível ao glúten. Isso é outro problema seríssimo hoje, porque o pão que nós comemos hoje não é o pão da época de Jesus Cristo. Nos últimos 30, 40, 50 anos, a quantidade de glúten no pão aumentou 400%. Não existe nenhum organismo hoje que aguente essa quantidade de glúten. E isso tem uma repercussão, inclusive, na libido. Então, tem pessoas que não têm libido porque têm hipersensibilidade ao glúten ou têm alergia alimentar e que isso prejudica, diminui a produção de testosterona. Então, eu digo o seguinte, você tem que fazer uma experiência com você. Você tira o glúten da sua vida por 15 dias. Você tira o pão, você tira a massa, você tira o leite, você tira os derivados, que também é outro problema sério que nós podemos discutir. Aí, de repente, só a tirada disso, a tirada dos refrigerantes e passar a dormir melhor, porque as pessoas não entendem que 1 hora de sono antes da meia-noite vale por 2 horas de sono depois da meia-noite. Então, os nossos antepassados, os nossos avós, eles iam dormir na hora que escurecia. Eles não tinham nada para fazer, eles iam dormir. E eles levantavam na hora que clareava. Hoje, a maioria das pessoas é meia-noite, 1 hora da manhã, eles estão trabalhando. Já passou da meia-noite, eles estão trabalhando. E aí, 1 hora antes da meia-noite equivale a 2 horas depois. Então, se eu deito às 10 e durmo até a meia-noite, a outra pessoa tem que dormir da meia-noite às 4, só para compensar isso, para você ver. Então, essas pessoas, elas não respeitam o sono, elas têm deprivação de sono, elas não têm uma alimentação correta, elas não ingerem a água necessária. E mesmo com 25, 28, 30 anos, elas começam a ter esse problema. Entendeu? É independente da idade, a história.
Olá, e essa questão do glúten que você falou é realmente muito séria o que eu tenho percebido aqui nos Estados Unidos, nesses dias que tenho passado por aqui, é que nós estamos praticamente todos os restaurantes, eles já têm um cardápio que eles chamam de gluten free, né? Ou seja, sem glúten. Então isso é uma cultura, quer dizer, há um reconhecimento cada vez maior de pesquisas contundentes, né, sobre essa questão do glúten, e o brasileiro tem um hábito, uma cultura muito forte de consumo de glúten, né? Muito. O brasileiro depende muito, o pão, ele é viciado em pão, ele não sabe disso, ele é viciado em pão. Mas eles fizeram um estudo muito bonito, eles pegaram pessoas que conseguiram entrar na faculdade, nós chamaríamos aqui do vestibular, aí nos Estados Unidos é o SAT, que passaram no SAT, e pessoas foram reprovadas no SAT. E fizeram um estudo e descobriram que quem não passava no SAT tinha mais sensibilidade ao glúten do que quem passava. Porque quando você tem hipersensibilidade ao glúten e você ingere glúten, a sua capacidade cognitiva piora, o seu raciocínio piora, a sua habilidade matemática piora, entendeu? A sua habilidade de memorização piora. Então, tem muita gente que não consegue entrar nas faculdades por sensibilidade ao glúten. Eles vêm me procurar, eu tiro o glúten deles e eles passam no vestibular, aqui no Brasil. Tem vários casos aqui. Assim, a pessoa não entrava no vestibular e depois que tira o glúten, entra, porque aquilo ali é como se você subir um morro com peso nas costas. Pô. Já é difícil subir um morro com peso nas costas. Na hora que você tira o peso, estou fazendo uma analogia, fica mais fácil a caminhada. Não é verdade? Com certeza. Bom, nós já estamos aqui com 937 espectadores, as pessoas estão chegando a cada momento, tivemos em torno de 10 mil pessoas inscritas para participar desse momento conosco aqui, as pessoas estão chegando, tem essa questão do fuso horário aí, essa mudança de norte e nordeste, né, as pessoas estão chegando e bastante interessadas aqui, né. Olá, eu gostaria que você explicasse o que significa um termo aí para a gente entrar nessas questões técnicas, para as pessoas que estão nos ouvindo, o que é que significa ex-jubantibus? Ex-jubantibus é latim, né? E aí você dá um exemplo médico disso aí para a gente também. Vou dar um exemplo. Ex-jubantibus é o seguinte, é uma prova terapêutica. Você chega para mim com dor no peito. Eu quero saber se a sua dor no peito é por causa da coronária ou é por causa de um refluxo de esôfago. Aí eu te dou um antiácido e melhora a sua dor. Aí eu sei que ela é por causa do refluxo. Ou eu te dou uma pastilha de nitrato, de nitrato, de Zordil debaixo da língua, e melhora a dor. Eu sei que ela é coração. Eu usei uma prova terapêutica. Por que isso é interessante aqui? Como esses hormônios bioidênticos, bem administrados, não trazem efeitos colaterais, você pode se dar o luxo de falar assim, ó, vamos fazer um teste por 15 dias? Vamos fazer um teste por um mês? Porque não vai prejudicar a pessoa em nada. A dose certa, apropriada, depois de medido. E a melhor medida que se faz hoje, Wallace, é na saliva. Porque nós queremos saber qual é o hormônio que está livre para poder atuar a nível de receptor. O exame de sangue não nos fornece isso. O exame de sangue nos fornece um hormônio calculado, nem é medido. O hormônio livre que vem no sangue, que é chamada testosterona livre, você tem uma ideia, ela não é nem medida, ela é calculada, ela vem de um algoritmo. Agora, quando você mede na saliva, você sabe a quantidade que está lá, e você vê que ela está deficiente. Você faz a aplicação, você vê aumentar, e você correlaciona isso com a clínica. A pessoa diz, olha, eu melhorei, aí eu vou olhar na saliva dele, subiu mesmo. Então, esse ex-jubantibus fica muito mais fácil de fazer. Então, isso é uma prova terapêutica que o médico faz em várias áreas da medicina. Como eu falei, fazer o diagnóstico diferencial entre um refluxo esofágico e um infarto. O presidente americano Eisenhower, quando ele infartou, os primeiros 4, 5 dias, ele estava sendo tratado como se tivesse um problema digestivo. E depois ele foi descobrir que é muito comum, se você tem um infarto na parte inferior do coração, que chama área diafragmática, como ali está muito perto do esôfago, confunde muito com o problema digestivo. Às vezes você vem com uma dor no estômago e, na realidade, você está tendo um infarto. Isso não é tão raro de acontecer. Aí vem o ex-jubantibus.
Eu faço um antiácido e melhora. Eu faço um antiácido, não melhora. Você está com dor no estômago, eu faço um antiácido, não melhora. Então, isso provavelmente não é do estômago. E isso consegue, e os hormônios são perfeitos para fazer isso. Eu, por exemplo, nós podemos fazer hormônios injetável. Tá? A gente faz, é feito no consultório, o paciente recebe a injeção do meu médico, examina e fala, vamos fazer um teste? Quer ver? Eu vou te dar uma injeção. Aí ele dá uma injeção e no dia seguinte a pessoa aparece com ereção. Não tinha ereção há 5 anos. Uma injeção desencadeou a ereção no dia seguinte, ou o dia depois. Aí, pronto, ficou bem claro que estava faltando aquele hormônio, porque agora, com uma injeção, no dia seguinte ele teve uma ereção que ele não tinha há 5 anos. E amanhecer. Porque quando a sua testosterona está funcionando bem, é de se esperar que você acorde com a ereção. Porque o pico da testosterona é feito de manhã, entre 6 e 8 horas da manhã. Então, geralmente, aquele que você falava, eu estou com ereção porque eu vou fazer xixi. Não é verdade. Aquilo não tem nada a ver com urinar. Aquilo tem a ver com a testosterona. Então, quando a pessoa não tem a ereção matinal, é um dos dados de dizer, provavelmente a minha testosterona então, não está como deveria estar. E aí começa, então vamos fazer uma saliva. Vamos ver. E é difícil você encontrar uma pessoa que hoje não tem uma deficiência de testosterona. Entendeu? O indivíduo que passou dos 30, 40 anos, sempre tem alguma coisa. Aí você vai decidir se você vai fazer a testosterona dessa pessoa ou se você vai estimular o testículo dessa pessoa para produzir mais. Ô, Laí, você como uma pessoa que teve essa experiência aqui nos Estados Unidos, de ser diretor de 2 grandes multinacionais, como é que você compara essa questão dos suplementos naturais e as drogas farmacêuticas em termos de efeitos colaterais? Só para você ter uma ideia, se eu fizer em termos de comparação, uma droga farmacêutica ela tem 62 mil vezes mais chance de dar um efeito colateral do que um suplemento. 62 mil vezes. Vou te dar um exemplo. Eu vou falar o nome porque não está mais no mercado. Foi lançado um produto anti-inflamatório chamado Vioxx. Só aí nos Estados Unidos matou 140 mil pessoas. 140 mil pessoas. Isso que até agora foi documentado e eles têm que pagar. 140 mil processos. Famílias processando a empresa porque as pessoas, os parentes morreram. Você vê, um remédio anti-inflamatório para tratar artrite matou 140 mil americanos, registrado. Isso só nos Estados Unidos. Você imagina o resto do mundo. De vez em quando você vê uma droga saindo do mercado. Por quê? Faz mal, prejudicou, matou. Você não vê isso com suplementos, entendeu? Ninguém morreu por causa de vitamina C ou por vitamina D ou por causa de magnésio. Isso não existe. Então, a diferença é brutal. Quando aparece um caso de que um triptofano estava contaminado, isso vai para a mídia, eles tiram o triptofano do mercado. Já tiraram uma vez aí nos Estados Unidos. Tiraram, porque tinha um lote que estava contaminado. Agora, quando morre 140 mil pessoas, a mão de obra que deu para tirar o Vioxx do mercado é um absurdo. Então, eu digo para quem está nos assistindo, toma cuidado com remédio novo. Às vezes o médico quer se parecer que está atualizado, ele quer receitar aquele remédio que acabou de sair. Eu ensino para os meus alunos no pós o seguinte, procure não receitar um remédio que não tenha pelo menos, Wallace, 5 anos de mercado. Porque se tiver de dar problema, vai demorar às vezes. Às vezes demora 5, 6 anos para começar a dar problema. Porque às vezes a pessoa tem que tomar o remédio por 3, 4, 5 anos para os problemas começarem a aparecer, entendeu? Então essa ânsia que a gente tem médico de estar receitando o último remédio que saiu, isso não é uma conduta desejável. Olá, eu tenho uma pergunta aqui do José Camelo, que ele quer saber o seguinte, ele diz, sabe-se hoje que o DHEA é um precursor da testosterona e do estradiol, e que na sua síntese, um elemento básico é o colesterol. A pergunta é o seguinte, combater o colesterol em um idoso com impotência não agravaria sua situação? A dosagem ideal para essa idade, os bioidênticos são manipulados em que tipo de farmácia? Eu gostaria que você aproveitasse
essa pergunta para esclarecer essa questão do colesterol, que eu, quando tive aí aquela aula que você estava dando de pós-graduação para os médicos, você trouxe um esclarecimento fantástico sobre a nova abordagem sobre a questão do colesterol, que é um verdadeiro mito ainda, né, para quem está olhando com olhar nos conhecimentos médicos do passado, né? A maior mentira em toda a área da medicina é a história do colesterol. O colesterol é mocinho, o colesterol não é bandido. Ele foi pego na cena do crime, ele era o detetive que estava lá para esclarecer o crime, algemaram ele e prenderam ele. Quando o colesterol sobe, é porque algo não está bem no seu corpo. Por exemplo, se você tem hipotiroidismo, se a sua tiroide não está funcionando bem, o seu colesterol sobe como mecanismo de compensação. Você vai lá e baixa o colesterol, não resolveu nada. Se você fosse lá e tratasse a tiroide, o colesterol ia normalizar. A primeira coisa que eu quero dizer aqui, Wallace, é que colesterol não é gordura. Muita gente não sabe disso. Acha que colesterol é gordura. Colesterol é um lípide. Nem todo lípide é gordura. Segunda, colesterol não é feito de gordura. Colesterol é feito de carboidrato, principalmente no fígado. É você comer açúcar que aumenta o colesterol. Não é você comer leitoa pururuca que aumenta o colesterol. Essa é a grande verdade. E como baixar colesterol dá muito dinheiro, então ficam procurando baixar colesterol que não precisa. Como a pergunta foi feita aí, todos os hormônios esteroidais, é a pregnolona, é a DEA, é a androstenediona, é a testosterona, é a progesterona, é o estradiol, é a estrona, é o estriol, todos eles advêm do colesterol. Se não houver colesterol, se você baixar o colesterol abaixo de 150, a produtividade, a produção desses hormônios todos desaparece. Então, a pessoa entra em deficiência pan-hormonal de todos esses hormônios. Em crianças, tem estudos mostrando que quanto mais alto o colesterol da criança, mais ela sobrevive à infecção. Tem estudos mostrando que pessoas com mais de 65 anos, quanto mais alto o colesterol, melhor, maior a sobrevivência. Então, essa história de baixar colesterol é uma mentira. Infelizmente, os médicos, principalmente nós cardiologistas, fomos educados por uma lavagem cerebral e é muito difícil para nós, no meu caso, falar contra isso, porque isso eu estou indo contra a corrente, eu estou indo na contramão da cardiologia, porque a maioria dos cardiologistas que você conversar, eles vão dizer que o colesterol tem que ser baixado, entendeu? Existem casos muito raros onde o colesterol tem que ser baixado, porque nós temos, antigamente, quando eu comecei em medicina, Wallace, o normal do colesterol era 320, tá? Aí depois descobriu-se que você tinha, nos anos 70, por volta de 75, 1975, 76, descobriu-se que tinha, entre aspas, um colesterol bom e um colesterol ruim. E o colesterol ruim seria o LDL. E hoje nós sabemos, desde outubro de 2010, ainda não chegou ao Brasil o exame, mas nós temos 11 tipos diferentes de LDL, das quais 9 são benéficas. Então, tem muita gente aí que está tendo colesterol baixado sem razão, que está prejudicando, sem falar que as drogas que baixam o colesterol trazem uma série de outros efeitos colaterais. No caso das estatinas, por exemplo, antes de baixar o colesterol, elas baixam o coenzima Q10, baixam os dolicóis e baixam o esqualeno. São 3 substâncias importantíssimas na saúde do corpo. Tá? E elas são reduzidas. Então, uma pessoa que faz uso de estatina, ela tem deficiência de esqualeno, ela tem deficiência de dolicol e ela tem deficiência predominantemente de coenzima Q10. O tratamento ficou pior do que a doença, porque o colesterol alto, em geral, não traz problema nenhum, com raras exceções, onde você tem pacientes que têm colesterol de 800, 1000, já é um polimorfismo genético familiar, que aí tem que ser tratado. Os triglicérides, que causam muito mais problema que o colesterol, devem ser tratados, mas o melhor jeito de tratar é com a dieta, é reduzindo a ingestão de carboidratos. Se isso não for suficiente, você pode usar o ácido nicotínico, ácido nicotínico ou nicotino, e
na forma de hexanicotinato inositol, que vai baixar os triglicéridos sem nenhum efeito colateral. Maravilha, Laí. Já passamos aqui dos 1.000 espectadores, né? Então, só retomando aquela pergunta, então você esclareceu bem aí que essa questão do colesterol, né, reduzir colesterol de idoso, então isso não seria questão em relação à impotência, né? E essa questão dos bioidênticos, né, que é exatamente esse hormônio que está imitando o hormônio natural do corpo, né? Eles são manipulados em que tipo de farmácia? Não, é assim, grandes empresas fabricam esses hormônios nos Estados Unidos, na Europa, na China. Esses hormônios são exportados, são importados por importadores brasileiros, são vendidos para farmácias de manipulação, e as farmácias de manipulação formam um gel, ou um gel transdérmico. Isso vem em bombas, em bombinhas alemãs, de alta precisão, onde você, cada vez que você aperta a bombinha, você emite 1 ml. E aí você aplica na pele, esfrega 21 vezes, isso é absorvido e vai fazer o efeito que tem que fazer. Quando bem feito, um médico que sabe modulação hormonal, na dosagem certinha, isso não tem problema nenhum, zero. Por que não tem problema? Porque você não está colocando nenhum corpo estranho no organismo. Aquilo já existe lá. É a diferença entre remédio e suplemento. Quando eu coloco uma vitamina C na boca, o meu corpo fala assim, eu sei o que é isso. Isso é vitamina C. Quando eu coloco um remédio patenteado na boca, o que é patenteado? Para eu patentear um remédio, eu tenho que provar para o mundo que ele não existe no planeta Terra. Você não pode patentear nada que a natureza fabrique. Então, eu não posso patentear, por exemplo, oxigênio. Então, eu só posso patentear se eu provar que aquilo não existe. Sabe como é que chama uma coisa que não existe no planeta Terra, Wallace? Chama-se ET. Só que não é ET. Então, quando eu coloco na boca um beta-bloqueador da vida, uma estatina da vida, o meu corpo fala assim, que porcaria é essa? O que é isso? E ele começa um processo de eliminação, que vai criar um efeito colateral. Eu desafio você que está me assistindo. Quando você for prescrito para você um remédio, ou que você está tomando, por que você não vai lá e olha a bula? Por lei tem que estar na bula. Se você ler a bula, você não toma o remédio. Sabe o que muitos colegas fazem? Colegas médicos? Não leem a bula. Porque ele sabe que se o paciente lê a bula, ele não toma. Porque tem que estar lá, por lei tem que estar lá, dizendo, dá isso, dá isso, dá isso. Porque todo remédio, primeiro, não cura, remedia. Por isso que chama remédio. E tem um efeito colateral importante. Aí, aquele efeito colateral, Wallace, nem sempre eu tomo um remédio para o coração. O efeito colateral é no estômago. Eu vou no gastro. O gastro me dá um remédio para o estômago. Não me tiro do coração, me acrescenta um. Aí vai dar um problema na cabeça. Aí eu vou no psiquiatra, tomo um remédio para o psiquiatra, vai dar um problema no intestino. Aí, no final, eu estou tomando 6 remédios, eu tenho uns 12 efeitos colaterais, eu estou envenenado, eu estou intoxicado, porque o médico nunca tira o remédio do outro médico, ele só acrescenta, porque ele fala assim, não, o cardiologista deve saber o que ele está fazendo, eu não posso tirar o remédio dele. Aí o gastro receita. Aí quando vai no psiquiatra, ele fala, ó, o gastro e o cardiologista devem saber o que estão fazendo, então eu não vou tirar. Só que cada um desses remédios vai criando um efeito colateral, que vai explodir num outro sistema, que vai para outra especialidade. Como o organismo humano, infelizmente, foi loteado, um ficou com o coração, o outro ficou com o pulmão, o outro ficou com o fígado, pobre do proctologista, né? Então, dividiram, pegaram o corpo humano e fizeram, lotearam ele. É fantástico isso aí, lá. E ontem eu conversava aqui com a minha sobrinha e o marido dela, que moram aqui nos Estados Unidos, exatamente sobre essa questão do modelo biomédico, né, que nasceu aí desde 1910 com o relatório Flex, que é exatamente essa fusão da indústria farmacêutica com as universidades e a política, onde você vai desacreditar todas as medicinas naturais e vai introduzir só a química dos medicamentos como sendo algo que tem validade científica. Felizmente, em função do desastre que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, são em torno de 300 mil mortes por ano, né, em função dos medicamentos, isso está mudando drasticamente. Quarta principal é remédio, entendeu? Para você ver, ó, a medicina ayurvédica tem 8.000 anos.
8.000 anos. A medicina chinesa tem relatos de 5.000 anos. A ayurvédica de 8.000. E, de repente, para o médico, isso aí não vale nada. Como não vale nada? 8.000 anos de tradição, 5.000 anos de tradição, e, de repente, você vai jogar tudo isso fora, porque começou a indústria farmacêutica. Isso é um absurdo. Sim, sim. Lá, e, na verdade, as últimas estatísticas estão dando aqui nos Estados Unidos como a terceira causa-morte, só perdendo, ou seja, a ingestão de medicamentos, efeitos colaterais, só perdendo para as doenças cardiovasculares, que está em primeiro e segundo lugar, o câncer, né? E o que está acontecendo é que agora os planos de saúde eles estão dando gratuidade para você se tratar com acupuntura, com homeopatia, com osteopatia, exatamente no intuito de reconhecimento. Se você faz algum tratamento natural, você vai, se você faz atividade física, você faz meditação, então isso é um reconhecimento que isso que foi banido, na verdade, hoje está mostrando que é o que previne, que evita as pessoas adoecerem, tanto que os planos de saúde, eles veem como uma economia, aquela pessoa que tem uma prática ligada às medicinas naturais, né? Quando você coloca como a terceira principal causa, você soma tanto os efeitos colaterais quanto a hospitalização. Sim, sim, isso. Se colocar a hospitalização só, aí a doença autoimune vem e isso vai para quarto, entendeu? Uhum. Sem dúvida. Ô, Laí, vou fazer uma pergunta aqui do Hugo Miranda. Ele diz o seguinte: eu tenho 29 anos de idade e vivo com sono, vivo sem vontade de treinar boxe como faço na base da vontade. Não como açúcar, não como pão ou glúten, não como óleo apenas de coco, não como carboidratos em excesso e não perco peso. Tenho dificuldade de testosterona. O que é que eu posso fazer? É um caso especial esse caso dele aí? Isso tem a ver também com as questões emocionais? O problema dele não é só testosterona. Ele tem que ver que provavelmente a tireoide dele não está funcionando bem. É muito fácil ele saber isso. Amanhã de manhã, depois que ele acorda, antes que ele levanta, ele coloca um termômetro debaixo do braço, deixa 8 minutos e olha a temperatura. Se ela estiver abaixo de 36,6, ele tem hipotiroidismo. E a adrenal dele provavelmente está exaurida. Está numa fadiga adrenal, que você faz pelo exame da saliva. Você mede como que está o seu cortisol na saliva, porque tem que ser na saliva, porque o cortisol no sangue, ele não está livre, ele está ligado a uma proteína. E, além disso, não é basal, porque você tem que levantar, dirigir, ir no laboratório. E o salivar você cospe na hora que você acorda, antes que você levanta. Então, provavelmente, no caso dele, ele tem que avaliar se as adrenais dele estão funcionando, se a tireoide está funcionando, e só depois ir mexer com a testosterona. Só a testosterona, às vezes, não resolve, porque se você tem problema tiroidiano, ou tem problema adrenal, ou tem problema pancreático, que é a porta de entrada para as doenças, só a testosterona melhora um pouquinho. Você tem que também cuidar dessas outras coisas. Tem que fazer a coisa integrada. Mas esse quadro dele aí é muito comum você encontrar, por exemplo, em médicos recém-formados, que deram plantão durante o tempo todo na faculdade, aqui que passaram pessoas que estudam medicina, geralmente é um curso muito apertado, muito estressante, e eles acabam se formando já com fadiga adrenal, eles já têm uma exaustão adrenal quando formados, eles já estão cansados. Então, isso acontece muito nesses processos. Acontece muito em soldado que vai para a guerra, acontece muito em atletas que exageram, corre maratona demais, treina demais, faz o que se chama overtraining, aí está a exaustão da adrenal e fica com esse processo aí, crônico, de fadiga, de vontade de dormir, e etc. E o pior é que o sono não recupera mais. Dorme e acorda cansado. Então, isso aí é importante. Tem gente, por exemplo, que está nos assistindo, que está sentado, levanta de uma vez bem rápido, sente tontura. Se você sentar sentado e acorda, levanta de uma vez, era para a sua pressão subir um pouquinho para compensar a sua elevação da cabeça. Quando isso não acontece, você sente um pouco de tontura. Se você reclama que quando você levanta de uma vez, você sente tontura, isso é um sinal que você está me dizendo que a sua adrenal não está funcionando bem. Tá ótimo. Tem outra pergunta aqui, Daí, que é como tratar da Dionara Busato, como tratar a ejaculação precoce que ocorre desde os 20 anos de idade. Eu gostaria também que você falasse sobre um medicamento muito popular, que é o Viagra, né? O nome
É o Viagra, né? É o sildenafil, né? Na vida sexual masculina. Tá, vamos conversar sobre o caso da ejaculação precoce primeiro. Ok. Um modo simples de você tratar isso é a chamada técnica de Kegel. O que Kegel fez? Kegel ensinou, você aperta e solta seu ânus. É uma massagem que você faz quando você está sentado, você aperta o ânus e solta, você está desenvolvendo um músculo chamado PC, pubococcígeo, que é o músculo que segura a ejaculação. Então, quando você tem esse músculo desenvolvido, você consegue controlar a ejaculação, consegue controlar a ejaculação precoce. Então, um jeito de você desenvolver isso é desenvolvendo o músculo pubococcígeo. Se você sobe numa plataforma vibratória dessas que tem nas academias, que vibra, e você concentra bem o seu glúteo e contrai o pubococcígeo, às vezes 10 sessões dessas é o suficiente para melhorar, entendeu? Existe uma série de outras técnicas, existem técnicas onde você passa pomada, que anestesia o pênis, porque às vezes você tem uma hipersensibilidade, cada coisa dessa contribui. Mas muitas vezes a ejaculação precoce é também por deficiência de testosterona. Às vezes a testosterona está baixa demais, ou às vezes a testosterona está virando estradiol. Isso aí tem que ser avaliado também. Mas pode começar pela técnica do Kegel, que é aumentar a força do músculo PC, pubococcígeo. E aí você me fez vamos falar do Viagra, né? O sildenafil é o seguinte, era um remédio que estava sendo desenvolvido, Wallace, para tratar a pressão alta. Ele inibe a fosfodiesterase 5. Ele não deixa o GMP degradar. Então, eles estavam usando isso para tratar a pressão. Só que não era um grande remédio para tratar a pressão. Baixava a pressão quase nada. Eles resolveram parar o estudo. E aí eles descobriram uma coisa interessante. Para recolher o material que sobrou, as mulheres entregavam, mas os homens não devolviam o remédio que sobrou. E eles foram investigar por quê e perguntaram: por que vocês têm dificuldade de devolver? Porque aumenta a ereção. Então, ao invés de lançar para pressão alta, eles lançaram como para melhorar a ereção. E aí vem o sildenafil, vem o valdenafil, vem o tadalafil. Aí tem uma série, tem uns 11 hoje. Tem esses três no mercado e tem uns outros 8 vindo por aí. Eles aumentam a ereção, mas eles não aumentam a libido, eles não melhoram o orgasmo, eles não melhoram a ejaculação. Eu brinco o seguinte: se você tiver com a sua testosterona baixa e tomar o sildenafil, esse negócio vai ficar duro, só que você não sabe para que serve. Entendeu? Porque é só na ereção, não resolve os outros problemas. Sem falar o seguinte: o osso, o músculo, o coração, o cérebro, que estão precisando de testosterona, também não vão se beneficiar com isso. E essa mesma fosfodiesterase que tem lá no pênis, ela também tem na retina. Então, tem uns que inibe a fosfodiesterase 11, por exemplo, que dá problema de coluna, dá dor na coluna. E tem uns que inibe a fosfodiesterase que está na retina. E aí, se você tomar sildenafil todos os dias, você pode terminar cego. Tem casos descritos na literatura de pessoas que abusaram do uso de sildenafil e terminaram cegas. Então, uma pessoa que fizer uso abusivo disso aí pode ter problema sério de visão. Entendeu? É a velha história de tratar o sintoma, né, Laís? Sem ficar na superfície e tomando medicamentos, como você disse, que o organismo não reconhece, que isso vai gerar problemas futuros. É igual a história do paciente que não consegue ter ereção e injeta prostaglandina no pênis, entendeu? Tem uma ereção que não é natural. Quando você faz uso da modulação hormonal masculina através da testosterona bioidêntica por um médico que sabe como trabalhar com isso, que a testosterona ela é controlada, ela não pode ser vendida sem receita médica, entendeu? E tem que ser receita que deixa uma cópia lá, então tem tudo muito bem controlado no Brasil, isso. Então, quando isso é feito, a melhora não é só na vida sexual, a melhora é na vida cognitiva, é na parte do coração. Tem muitas pessoas que estão nos assistindo aqui que têm dificuldade, por exemplo, de subir escada. A pessoa não tem nada, sobe 2, 3 degraus, 2, 3
andar de escada e estão ofegantes, porque o coração está fraco. Muitas vezes você vai lá ver porque é falta de testosterona, entendeu? Começa a fazer uso, pode subir de escada numa boa, não tem problema nenhum. Então melhora a vida, a qualidade de vida melhora muito, muito. Eu tenho 70 anos de idade, eu faço modulação desde que eu tinha 52. Eu estou completando 18 anos de modulação com testosterona. Eu faço todos os dias, entendeu? E vou te falar, não estaria trabalhando do jeito que eu trabalho se não fosse isso, tá bom? Ô, Laí, já que você tocou nesse aspecto aí, você está fazendo desde os 50 anos, existe uma idade já recomendada para ser feitos esses exames e deve ser feita a partir de que idade? Qual seria a recomendação, né? Isso também deve ser feito para o resto da vida, a partir de uma determinada idade? Deve ser. Sim. Você toma café da manhã todo dia.